Vamos lá, vamos iniciar nossa segunda aula desse projeto do módulo de Direito Penal. Nessa aula, a gente vai buscar aqui perpassar pelo conhecimento superficial, mas que vai dar para a gente acertar algumas questões no que tange às escolas penais. E também a gente vai falar um pouquinho sobre as velocidades do direito penal, que é uma classificação que também cai em prova. Esses temas, notadamente, eles perpassam também pela parte de criminologia, na matéria de criminologia. Mas nas doutrinas de direito, nessa parte geral, é bom a gente ter uma noção base dessas escolas penais para entender como elas evoluíram e como a gente chegou no que a gente tem hoje. Então, a gente vai buscar aqui perpassar pelas principais, pelas mais recorrentes em provas, salientando as suas características principais para a gente poder marcar o X no lugar certo. Vamos lá? Bom, e o nosso caminho aqui, como é que ele vai ser? A gente vai iniciar falando da escola clássica, depois a gente vai para a escola positivista, depois a terceira escola, a escola alemã, a escola técnico-jurídica, a escola correcionalista, a escola da nova defesa social e a gente vai finalizar falando da escola de Chicago. Acerca da escola clássica, né, ela é uma escola que se inicia buscando uma restauração da dignidade da pessoa humana, né? Então, ela é uma escola que visa o direito do cidadão perante ao Estado e se fundamenta no individualismo. A gente vai falar também da obra de Cesare Bonanza, o Marquês de Beccaria, dos Delitos e da Pena, e da obra de Bentham, que seria a Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. São as duas principais obras que a gente pode destacar nessa escola clássica. A gente vai falar do Francisco Carrara, que é um autor que a gente tem que saber o nome, que cai em questões de concurso, linkando com a escola clássica. A gente vai falar também dos princípios que começam a ganhar forma nessa escola clássica e os postulados da escola clássica. Acerca dessa escola clássica, como eu iniciei, ela se inicia e se lastreia na dignidade da pessoa humana, na restauração da dignidade da pessoa humana como centro, como cerne. Então, é o direito do cidadão perante ao Estado, fundamentalmente visando o individualismo do ser, do cidadão perante ao Estado. E a gente pode destacar e deve destacar a aproximação com o justnaturalismo e com o contratualismo. Bom, e o que seriam esses direitos justnaturais, né? Esse justnaturalismo? O justnaturalismo ele está vinculado à ideia de que o direito é algo inerente ao bom senso do homem. E tais direitos seriam imutáveis e estariam vinculados ao próprio existir do ser humano. E ele se lastreia, né, na concepção, na ideia da existência divina, pelo fato de que Deus, ao criar o homem, ele concedeu a este a capacidade moral dos valores divinos. Então, seriam direitos que estariam vinculados à existência do homem, imutáveis, ou seja, eles não são disponíveis, eles não podem mudar. São direitos do homem, ponto. Então, a gente pode destacar o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à segurança, à busca pelo bem-estar, a felicidade, a propriedade, a dignidade, dentre outros direitos que a gente pode colocar aqui nesse rol do justnaturalismo. Já o contratualismo, o que seria? Seria um acordo feito pelo homem com seus iguais, visando assegurar aqueles direitos naturais de forma uníssona e regular. Então, apesar do homem ser detentor, retentor dos seus direitos naturais, verificou-se que, sem um poder maior, regente, ficaria por vezes inviável do homem ser capaz de manter esses seus direitos naturais preservados. Então, seria arriscado sem esse poder regente maior, sem esse contrato. Outra característica importante da escola clássica que a gente deve destacar seria a característica do método dedutivo. O que seria esse método dedutivo? Seria a ideia e a concepção de um geral partir para o particular. Então, escola clássica, método dedutivo.
uma ideia geral, uma premissa geral, que embasa uma afirmação particular. É isso que a gente tem que decorar. No que tange aos autores da escola clássica, a gente tem que decorar alguns nomes que eles normalmente e recorrentemente vêm caindo em prova vinculando a escola clássica. Então, são questões bem diretas, linkando o autor à escola. Então, na escola clássica, a gente tem que decorar o nome do Cesare Bonezana, que seria o Marquês de Beccaria, que ele é o autor do livro mais famoso, né, inicial dessa escola clássica, que seria Dos Delitos e das Penas, Dos Delitos e das Penas, uma obra de 1764, e a obra também de Bentham, que é uma obra de 1789, que seria a Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Essas obras, por que elas são importantes? Porque a partir delas já se tem início ao princípio da legalidade ou da estrita legalidade na cominação das penas e a vedação da livre interpretação judicial da lei. Então, essa questão de hermenêutica, nessa questão muito vaga do soberano poder fazer o que bem entende, ele já começa a ser cerceado nessas obras. Então, já se tem uma premissa do princípio da legalidade. Também a gente tem que destacar que essas obras também iniciam uma ideia de difusão das leis e do amplo acesso de seu conhecimento aos cidadãos. Então, ela inicia também a questão de uma proporcionalidade das penas, uma concepção dessa ideia que é muito importante, e da publicidade do processo e do valor das provas. Então, são temas muito importantes no direito odierno e que se tem princípio, né, se tem início, germe, né, dessas questões, estão vinculados a essas obras da escola clássica. Outro autor que a gente tem que decorar no que tange a escola clássica e vincular a escola clássica seria o Francesco Carrara. Carrara, ele não concebia a pena como uma retribuição pelo mal praticado, mas sim como um instrumento necessário para a eliminação de uma ameaça social. Então, a sanção, que era a pena, né? Na verdade, ele acreditava que era um castigo necessário para se restabelecer o direito e a justiça. Outros princípios que a gente pode destacar, que também começam a ganhar forma nessa época da escola clássica, são os princípios da necessidade e da suficiência da pena, da proporcionalidade, da utilidade, da prevenção geral, da prevenção especial, do indúbio pro réu, importantíssimo, da publicidade dos julgamentos, da presunção de inocência, outro princípio importantíssimo, e da culpabilidade. Por fim, a gente pode finalizar aqui essa escola clássica destacando os seus postulados. Quais seriam? Seria o livre-arbítrio, a dissuasão, a prevenção e a retribuição. A pena, né? A pena, segundo a escola clássica, ela tem um enfoque teórico-filosófico que deveria servir para uma função preventiva, tanto de forma geral quanto de forma especial. Então, o Beccaria, né, ele já dizia, o fim da pena é apenas o de impedir que o réu cause novos danos aos seus concidadãos, né, e demover. No que tange a pena, né, a escola clássica ela tem um enfoque teórico, filosófico, que a pena deve servir como uma função preventiva, tanto especial como geral. Então, Beccaria, ele já dizia que o fim da pena é impedir, né, que aquele réu cause mais danos. Então, é esse modo, é uma pena, é uma retribuição, né, é uma compensação pelo mal praticado pelo agente. Então, a proporção, a culpabilidade, ela sempre tem que estar bem embasada e bem vinculada à pena. Então, surge também, após a prática do delito, o castigo do delinquente. Então, a gente finda esses 4 postulados, né, que eu destaquei: o livre-arbítrio, a dissuasão, a prevenção e a retribuição.
Superada aí essa escola clássica, a gente parte para a escola positivista, né? Essa escola positivista, a gente tem que destacar que ela surgiu no final do século XIX, opondo-se ao individualismo da escola clássica. A gente tem que destacar o Cesare Lombroso como o principal autor, o autor em destaque dessa escola. Vamos lá, no que tange a escola positivista, né? Como eu falei, surgiu no final do século XIX e começou a ganhar força no século XX como uma resposta, né, às limitações da escola clássica. Então, a escola positivista, ela representou uma fase científica da criminologia. O que a gente pode entender como uma fase científica? Que a partir dela, a matéria ganhou uma autonomia de ciência. Então, já a partir dela, já tem uma razão, já tem um método diferente, o método empírico. Então, diferentemente da escola clássica, onde não tinha esse método empírico, na escola positivista já se tem esse método, a utilização desse método empírico. O método empírico a gente pode falar como um método indutivo, ela parte de uma premissa particular para uma geral, diferente da escola clássica. A escola clássica é um método dedutivo, parte de um geral para um particular, e a escola positivista é um método empírico, um método científico. Então, ele parte do individual para o geral. É um método indutivo. É uma diferença que costuma cair em prova e a gente tem que saber. E esse autor Lombroso, né, Cesare Lombroso, que a gente pode destacar dele? A gente tem que destacar a fase antropológica da criminologia. Falou na fase antropológica da criminologia, tem que linkar ao Cesare Lombroso. Então, ele ficou conhecido como o pai da criminologia. O pai da criminologia, ele já caiu em concurso. Então, tem que saber, tem que vincular. Como a questão vai perguntar quem foi o pai da criminologia, tu tem que responder no seco, Cesare Lombroso. E ele é um autor célebre, né? E tem uma obra que se chama O Homem Delinquente, de 1876. E nessa obra, né, e a partir dos seus estudos, ele aplicou um método experimental no estudo da criminalidade. Então, ele se baseia na antropometria e na fisionomia dos criminosos. Tu imagina, na questão de medição, na questão da fisionomia dos criminosos. Então, se trata de uma obra revolucionária na época, né? A questão do homem errante, daquele homem feio. Então, tem um caráter muito preconceituoso. Já foi superada essa ideia nos dias atuais, mas na época esses estudos foram milhares de estudos baseados nessa questão antropométrica, né, da fisionomia dos criminosos. Falou nessa questão antropométrica, nessa questão da fisionomia dos criminosos, falou do homem delinquente, falou do pai da criminologia, tem que matar a questão, tem que falar em Cesare Lombroso. Ele defendia que o criminoso era um animal selvagem, né? Ele era predisposto ao cometimento do crime, então ele seria um ser atávico, né? E segundo as suas conclusões, o criminoso nasce criminoso, ou seja, a origem da criminalidade era de ordem biológica. Olha a insanidade, né, da época. Ainda sobre o Cesare Lombroso, né? Ele destaca 4 categorias dos criminosos. Seriam o criminoso nato, o criminoso louco, o criminoso por paixão e o criminoso ocasional. A gente destaca esse criminoso nato a partir dessa concepção do pré-determinismo, né? Que alguém era criminoso baseado em suas características corporais, nessa análise, né? A partir dessa abordagem dele, esse criminoso nato, ele apresenta traços de inferioridade e orgânica e até mesmo psíquica, visíveis e evidentes. No caso do criminoso nato, tem algumas características que ele colocava, que o crânio era pequeno, grande órbita ocular, né, cabeça pequena e olhos grandes,
testa inclinada, a protuberância, né, na parte inferior traseira da cabeça. E do ponto de vista psicológico, né, ele era um cara insensível, impulsível, que não sentia remorso. E o criminoso louco, né, de Lombroso, ele ainda tem umas subdivisões, né, que não são tão importantes para a prova, mas eu estou falando por base de conhecimentos gerais, né? Esse criminoso louco, em geral, do César Lombroso, né? Ele classifica como pessoas doentes, que não raciocinam direito. Ainda classifica um louco como um louco alcoólatra, né? Que bebe e comete delitos. Um louco histérico, que apresenta uma tendência de mentir e uma inclinação aí ao erotismo no geral. E o criminoso matoide. Esse criminoso, ele tá na linha aí entre a sanidade e a loucura. Então ele comete crimes aí por impulso. Bom, e o criminoso por paixão de Lombroso? Esse criminoso, né, o criminoso passional, ele age por impulso e ele é motivado pelas paixões nobres. Então, ele é um criminoso que é extremamente afetuoso, ele sente grande comoção após o cometimento do delito e por muitas vezes ele pode vir a tentar o suicídio. Por fim, né, a gente destaca os criminosos ocasionais, né, que são os criminosos que eles não têm essa predisposição do cometimento do crime, né? Eles cometem os delitos quase sempre de modo involuntário ou então com um caráter de não perversidade, não tem perversidade na conduta, são motivados quase sempre aí pela necessidade em defesa própria, né? Então, esse tipo de criminosos, eles em condições normais, eles não cometeriam o crime. Outro expoente e destaque na escola positivista que temos que vincular a escola positivista e decorar é o Enrico Ferri. Né? Ele foi autor das seguintes obras: da Sociologia Criminal, 1982, e Princípios do Direito Penal, de 1926. A gente tem que destacar que o Enrico Ferri ele está vinculado à fase sociológica do positivismo criminológico. E ele foi o genro e sucessor do Lombroso, né? E ele não atribuía de forma exclusiva ao fator biológico o surgimento dos criminosos, diferentemente de Lombroso, mas sim a uma contribuição conjunta de fatores individuais, fatores físicos e fatores sociais. Então, o criminoso, segundo Enrico Ferri, ele não é moralmente responsável pela sua conduta. Então, ele nega o livre-arbítrio. Então, além de defender esse caráter vinculado ao determinismo social, a gente atribui ao Enrico Ferri a lei da saturação criminal, onde, da mesma forma que um líquido em determinada temperatura diluía, né, em parte, assim também ocorria com o crime, pois em determinadas condições sociais seriam produzidos certos delitos. Então ele faz essa vinculação, ó, certos líquidos em determinadas temperaturas ele diluía em parte, e certos crimes eles ocorrem em determinadas condições sociais que favorecem essa produção de certos delitos, né? Aqui a gente destaca também a classificação do criminoso segundo Enrico Ferri. Então, é parecido com a classificação de Lombroso, ele é seu sucessor, mas tem uma diferençazinhas aqui, né? São 5 ao invés de 4 classificações de Lombroso. O Enrico Ferri, ele distingue e coloca essas 5 categorias como o criminoso nato, o criminoso louco, o criminoso habitual, o criminoso ocasional e o criminoso passional. Ou seja, o criminoso nato é uma classificação igual à original do Lombroso que a gente perpassou e discorreu. O criminoso louco, né, do Enrico Ferri, ele é um criminoso que ele é levado ao crime pela enfermidade mental e crescido de um ambiente de miséria. Então tem essa soma de fatores. O criminoso habitual, ele preenche, né, um perfil urbano. O que seria isso? Ele foi
nascido e crescido em um ambiente de miséria moral e material. Então ele começa desde novo ocasionando faltas leves, até que vai escalando, obstinando a ocorrência de um crime, né? Então, uma pessoa de alta periculosidade, né, e fraca readaptabilidade ao convívio social. Então, ele preenche um perfil que se amolda, né, em grande parte ao perfil dos criminosos mais perigosos, os criminosos de alta periculosidade. O criminoso ocasional de Enrico Ferri, né, ele condiciona por uma forte influência das circunstâncias ambientais, né, a questão do ambiente. Então, é muito vinculado à categoria lá também do ocasional, do lombroso. Então, ele não é um criminoso habitual, é o ambiente que fez ele praticar aquele crime que em condições normais ele não o praticaria. E por fim, o criminoso passional, né, que ele pratica o crime impelido pelas paixões pessoais, né, bem como políticas, sociais, também muito similar à classificação de lombroso. Bom, a gente vai finalizar aqui essa fase final da escola positivista, né, falando um pouquinho da fase jurídica do positivismo. A gente tem que destacar o autor Rafael Garofalo, ou Garofalo, como algumas pessoas falam, né, outros professores. E a sua principal obra foi Criminologia, 1885. E não vai ter jeito, pessoal, vai ter que decorar. Falou em Garofalo, falou escola clássica, falou em fase jurídica do positivismo. Ah, Vitor, mas são muitos autores para eu decorar da escola clássica, da escola positivista. Te acalma. Temos aí alguns bizus aí que eu vou passar para vocês. Tem como a gente decorar uns mnemônicos, para a gente decorar os 3 principais autores da escola clássica e os 3 principais autores da escola positivista. Então, eu vou passar depois para vocês. Funcionou para mim, vai funcionar para você. A gente vai conseguir matar a questão, né? Então, voltando aqui ao Rafael Garofalo, ele trabalhou muito o conceito de temeabilidade, né? E também o crime como um fundamentado, né? O crime está fundamentado para ele em uma questão de uma anomalia, que não é patológica, mas sim psíquica ou moral do indivíduo. Convém destacar também que foi o Garofalo o autor, o criador do termo criminologia, né? Então, já vi questões de concurso cobrando quem foi o criador do termo criminologia, então vocês já sabem, foi o Garofalo. E ele também construiu uma tríplice preocupação. Então, ele fundamentou seus estudos na fase antropológica, né? Na fase sociológica e na fase jurídica. Por isso que a gente dá o nome da fase jurídica do positivismo, né? E segundo ele, a criminologia ela é uma ciência da criminalidade, do delito e da pena. Agora a gente vai falar um pouquinho da terça escola italiana, a terceira escola, e a gente vai falar que ela foi originada no século XX, vai falar do seu autor principal, o Bernardino Alimena, vai destacar que ela foi denominada positivismo crítico, é importante, e os principais pensadores, os 3 principais pensadores, o Alimena, o Carnevale e o Impalomeni. Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho os termos que eu falei aqui para vocês, né? Como eu disse, originada no século XX, a terça escola italiana, ela é o melhor exemplo de uma escola que tentou conciliar os ensinamentos extremados da escola clássica e da escola positivista. É um conceito importante, ela tentou conciliar escola clássica e escola positivista. O Bernardino Alimena, né, o seu principal autor, ele defendia a ideia de que o direito penal ele não poderia ser absorvido pela sociologia. Então, contrariando os positivistas, especialmente o Enrico Ferri, que a gente falava agora há pouco, e ao mesmo tempo ele se servia de outros ramos dos saberes desvinculados do direito, como a estatística, a psicologia, a antropologia. Então ele visa
o aprimoramento, né, de um estudo técnico jurídico da criminalidade, o Bernardino Alimena. Como eu já disse, outro termo que a gente pode destacar como nome, né, um sinônimo aí da terceira escola italiana, né, ela também foi denominada de positivismo crítico. E os principais pensadores, que foi o que eu falei, a gente tem que saber, não é muito recorrente em prova. Eu focaria em decorar realmente os principais da escola clássica e o da escola positivista, mas está aqui por desencargo de consciência o Alimena, o Carnevale e o Impallomeni. Agora a gente passa para falar da escola alemã. A escola alemã, né, ela foi reconhecida na Alemanha sob a denominação de escola moderna, também pode ser chamada de positivismo crítico. Complicado isso, né? Tanto a escola italiana como a escola alemã com essa denominação de positivismo crítico. Escola política criminal e ainda a escola sociológica. Delito como um fenômeno humano social e fato jurídico. Seu percursor foi o austríaco Hans Ritter von Litz. Nas questões eles colocam esse von Litz nesse final aqui, ou simplesmente Litz, que integrava a corrente denominada causal naturalista na teoria do direito, juntamente com Ernst von Belling e outros defensores que cabem destaque são o Gerhard von Hammel e Adolf Prinz, e os postulados da escola criminal alemã. Bora lá, vamos discorrer tópico a tópico aqui. A gente tem que entender dessa escola alemã os postulados, né, dessa política criminal, que é um termo da escola alemã que é recorrente. A gente tem que destacar o método indutivo experimental para a criminologia, tem que destacar a distinção entre imputáveis e inimputáveis, ou seja, a pena para os normais e a medida de segurança para os perigosos. O crime como um fenômeno humano social, como um fato jurídico, né? E a função finalística da pena. O que seria isso? Seria a prevenção especial, né? Coexistindo com o caráter retributivo e o preventivo. E por fim, a gente tem que destacar como um dos postulados também a eliminação ou a substituição das penas privativas de liberdade de curta duração. São esses postulados que a gente tem que passar e ter uma noção do que se trata, que estão vinculados à escola alemã. Bom, a gente vai falar agora da escola técnico-jurídica, a gente vai passar rápido por ela também. Se trata de uma escola que surgiu na Itália, século XIX, com o objetivo de dirimir, né, certos problemas encontrados na escola positivista, né? Os doutrinadores dessa escola, eles entendem que o direito penal ele não precisa de influências externas. E tem um doutrinador, o Luiz Regis Prados, ele exemplifica, né, que a ciência penal é autônoma como objeto, método e fins próprios, não devendo ser confundida com outras ciências causal, explicativas ou políticas. Então, está aqui também destacado que se trata, né, de um aprimoramento metodológico da escola positivista, considerando que as demais características são próximas ou semelhantes. Vamos lá, vamos tentar esmiuçar um pouquinho essa escola técnico-jurídica. A gente tem que entender dessa escola que se trata realmente de um aprimoramento da escola positivista, e a gente tem que destacar os seguintes aspectos da escola técnico-jurídica. Ela entende que o crime é puramente uma relação jurídica de conteúdo individual e social, e a pena seria uma reação, né? Uma consequência da conduta delituosa, ou seja, da tutela jurídica. A pena seria isso, uma reação da conduta delituosa da tutela jurídica, com uma função prevenção geral e de prevenção especial. A medida de segurança preventiva deve ser aplicada aos inimputáveis,
né? E também existe também a responsabilidade moral decorrente da vontade livre. Outro destaque, outro aspecto que a gente tem que destacar seria a utilização do método técnico-jurídico de pesquisa. Está aí o nome da escola, né? Escola Técnico-Jurídica, que utiliza o método técnico-jurídico de pesquisa. Ela se recusa à aplicação da filosofia no campo do direito penal. Então, essas questões filosóficas, né, elas são deixadas mais de lado e vão partir para um método mais técnico, um método jurídico da pesquisa da criminologia, né? Então, são essas características que a gente tem que perpassar, ter uma noção da escola técnico-jurídica. A gente vai falar agora da escola correcionalista, né? Se trata de uma escola com inspiração na escola clássica, surgiu em 1839, tendo o professor Heidelberg, vocês vão me desculpar a pronúncia, Carlos Davi Augusto Roander como seu precursor. Roander, ele defendia que a pena não podia ter tempo determinado, e nessa escola enxerga-se o delinquente como uma pessoa anormal, incapaz de viver em sociedade, de forma que o livre-arbítrio não possui relevância, a pena possui fim único de correção. Vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho essa escola correcionalista. O que a gente pode falar? Essa escola correcionalista, né? A gente vai falar aí do Roeder, né? Que defendia que a pena não podia ter um tempo determinado, devido que servia para corrigir aquele que praticou a infração penal. Então, ela devia durar o tempo que fosse necessário para isso, entendeu? Então, a pena não deve ser pré-fixada, porque ela deve durar o tempo que for necessário para corrigir aquela infração penal. E a questão de que se enxerga um delinquente como uma pessoa anormal, né? Seria incapaz de viver em sociedade, de forma que o livre-arbítrio não possui relevância. Então, para essa escola, a pena possui o fim único de correção. A gente vai se lastrear essa escola nos seguintes pontos, para a gente entender a concepção dessa escola correcionalista. A pena, ela é adequada e é a privação de liberdade. A pena não deve ter a sua duração pré-fixada, como eu falei, deve durar o necessário para cada caso. O juiz, ele deve ter mais liberdade no que tange à individualização da pena. Então, vai muito do autor, da sua vida pregressa, do crime. Então, a questão da individualização da pena, ela está muito vinculada a essa escola correcionalista. E a função da pena, que é a preventiva especial e a defesa social. E, por fim, a gente tem que destacar um ponto importante que seria a responsabilidade penal, que ela deve ser vista como coletiva, solidária, difusa. Então, seria esses pontos principais que a gente precisa ter essa concepção e correlacionar a escola correcionalista. Agora a gente vai falar sobre a escola da nova defesa social. Essa escola surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945, teve seu mentor, o jurista italiano Filippo Grammatica. E em 1954, Mark Ansel, ele vislumbrou, né, uma nova atitude em relação à política criminal humanista, e por ele defendia como uma doutrina humanista, né, de proteção social contra o crime. Os doutrinadores, né, filiados a essa corrente do movimento de defesa social, eles defendem que a finalidade da pena é proteger a sociedade das ações delituosas, mas também a ressocialização do criminoso. Se a gente for resumir, né, a gente tem que entender
Ó, a Escola da Nova Defesa Social, ela surgiu num período pós-guerra, né? Após as constatações das atrocidades cometidas pelos nazistas, né? Então ele reacendeu uma forte reação humanista e humanitária no período pós-Segunda Guerra Mundial. O que mais a gente pode destacar? Ela objetivou, né, renovar os meios à criminalidade e, resumidamente, a gente pode colocar o crime que sendo um mal que desestabiliza o aprimoramento social, ou seja, o crime, um mal que desestabiliza o aprimoramento social. O delinquente, ele é uma pessoa que precisa ser adaptada à ordem social. E a pena, ela é uma reação da sociedade com o objetivo de proteção do cidadão. A gente pode resumir essa nova escola da defesa social nesses aspectos. Agora a gente vai falar sobre a escola de Chicago, vai ser a última escola que a gente vai abordar. Eu sei que pode ser um conteúdo até maçante, esse conteúdo das escolas penais, mas eu prefiro errar para mais do que para menos. Alguns doutrinadores, a maioria deles, estão colocando nos seus cursos aí de direito penal, nos seus livros, na parte geral, essa evolução histórica para introduzir, né, o direito penal propriamente dito em si. Então, eu achei interessante trazer para vocês. Como eu disse, eu focaria mais na parte da escola clássica e na escola positivista, mas essa escola de Chicago, ela também tem uma incidência grande em questões de concurso no que tange a criminologia, e é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho dela aqui e com certeza vai acertar as questões que vierem sobre a escola de Chicago. Bora lá? Bom, a escola de Chicago, né, ela foi a escola que teve o berço da sociologia americana nos anos 30 e tem como objeto de estudo a cidade como um ente vivo capaz de influenciar as condutas criminosas. Aqui a gente vai ter uma abordagem macro-sociológica, né? Então não vai haver mais uma questão, uma preocupação em relação aos estudos anatômicos do Lombroso, vai ser uma abordagem mais macro em si. Então a gente vai ver a cidade, como ela influencia o cidadão, como ela influencia os crimes, como ela pode propiciar, facilitar ou não essa conduta criminosa, e não os aspectos anatômicos, fisiológicos de Lombroso, né? Então a gente vê que é uma abordagem mais contemporânea, mais odierna. Então a gente vai estudar como o ambiente influencia o comportamento do criminoso e o estudo do declínio do controle social informal. O que seria o controle social informal? Seria a escola, né, a família, a igreja. Seria o controle social informal na formação do indivíduo, né? A gente vai estudar e falar um pouco sobre a mobilização e a fluidez, né? Essa fluidez no que tange ao efetivo controle social informal na maioria das cidades. Então, esses deslocamentos, muita gente vindo e indo nas grandes cidades, e como isso enfraquece, né, o controle social informal. Vai falar sobre a escola de Chicago, que ela também é chamada de escola de ecologia criminal. Então, é um termo vinculado à escola de Chicago, ecologia criminal. Questões de concurso já abordaram isso, então a gente tem que saber. E por fim, a gente vai falar sobre os movimentos de lei e ordem, ou a teoria de tolerância zero, que decorrem da teoria das janelas quebradas, que eu acho interessantíssimo. Bom, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais aqui esses temas da escola de Chicago, né? Vamos lá. No que tange, né, o berço, né, da sociologia americana nos anos 30, como eu falei, tendo como objeto de estudo a cidade, né, como um ente capaz de influir as condutas criminosas. Então, essa escola veio com franca oposição ao positivismo, tentando trazer um novo marco, né, e novas problemáticas, novos olhares em relação à criminalidade, né? Então, ela trata de uma ciência que utiliza métodos usados pelas ciências sociais. Então, ela se preocupa em abordar o fenômeno do crime não apenas do ponto de vista jurídico, como a gente viu em outras escolas, mas também e principalmente a partir de uma abordagem macro-sociológica. Então,
o todo, né? A cidade como um todo, como um organismo vivo, e as questões sociológicas em torno do indivíduo e do criminoso, como influencia na vida e na atitude, na conduta do criminoso. Então, não há mais uma preocupação com estudos anatômicos, fisiológicos, racistas, né? Racistas, não, como Lombroso, né? Preconceituoso, como os estudos anatômicos de Lombroso. Então, tem mais um argumento de que existem aspectos mais relevantes, né, a serem estudados, como, por exemplo, o crescimento dos centros urbanos das grandes cidades, e como isso influencia a conduta do criminoso. Então, esse ambiente que influencia o criminoso, o que mais a gente pode tentar colocar? O declínio, né, do controle informal, que ele é motivado pela desorganização social, que representa um rompimento de vínculos, de afeto, de solidariedade entre os moradores de uma determinada região, né? Então, essa questão do anonimato das grandes cidades, a grande mobilidade social, as barreiras linguísticas, culturais, essa desagregação social. Então, é muito vinculado a gente não conhecer o próprio vizinho, essa questão do anonimato das grandes cidades. Então, tem aquela questão do afeto, da solidariedade, de pedir o açúcar, que em grandes centros se torna cada vez mais escasso, né? Então, não tem aquele sentimento de unidade, há diversas barreiras linguísticas nesses grandes centros. Então, há uma degradação urbana que influencia na conduta das pessoas e propicia um ambiente mais hostil e propenso à criminalidade, né? Então, essa mobilização, essa fluidez de muita gente indo, muita gente vindo, essa ausência de vínculos de afeto, ela prejudica esse controle social informal, prejudica as escolas, prejudica as famílias no geral, prejudica a igreja. Então, nesses grandes centros, essa questão macrosociológica, ela influencia muito o comportamento do indivíduo e, por consequência, no crime em si, na criminalidade. E, especificamente na cidade de Chicago, né, que ela é uma grande cidade nos Estados Unidos, né, então essa escola de Chicago, ela também é chamada, como eu falei, de ecologia criminal, e é considerada uma teoria de consenso na sociologia criminal. O que isso significa? Significa que ela utiliza métodos estatísticos, estudo de mapas da cidade, principalmente inquéritos sociais, né, investigações sociais, que constata a decorrência o que acontece em decorrência do crescimento desorganizado, principalmente na cidade de Chicago, que é uma cidade que cresceu muito, e devido a isso, inúmeros e graves problemas sociais foram ocasionando problemas econômicos, problemas culturais, que corroboram, né, para a ausência desse controle social informal. Então, essa desorganização cria um ambiente favorável para a instalação da criminalidade como um todo. Bom, a gente vai finalizar a Escola de Chicago falando dos movimentos de lei e ordem, ou teoria da tolerância zero. Decorrem, né, da teoria das janelas quebradas, esses movimentos de lei e ordem, essa teoria da tolerância zero. O que seria essa teoria das janelas quebradas? Pegaram um automóvel e estacionaram num bairro chique lá na Califórnia, em Palo Alto. Esse mesmo automóvel estacionaram num bairro de periferia em Nova York, no Bronx. No Bronx, em poucas horas, o carro foi depenado. Em Palo Alto, o carro ficou uns 7 dias sem ninguém mexer. Resolveram alterar o experimento. O que eles fizeram? Pegaram o carro lá estacionado em Palo Alto e quebraram a janela e deixaram estacionado. A partir do momento que houve a quebra da janela do carro em Palo Alto, o carro rapidamente, em poucos minutos, foi depredado, roubaram as coisas dentro do carro e sobrou nada, né? O que eles inferiram disso? Que o ambiente de desordem, ele propicia o cometimento de mais crimes. Ou seja, a partir do momento que aquele carro, aquele bem já está
destruída, que ela já está quebrada, é como se tivesse uma carta branca para cometerem mais e mais crimes. Então, num ambiente onde tudo é organizado, tudo não tem janelas quebradas, a paz propicia a ser efetivada, né? Num ambiente desorganizado, com as coisas quebradas, ele propicia que ocorram mais delitos. E com essa conclusão, houve um forte movimento de lei e ordem no sentido de ter tolerância zero. Aqui não vai ter nenhuma janela quebrada, porque senão vai piorar. Então não vai ter, a qualquer indício de crime, a qualquer crime, a resposta vai ser rápida, e aqui a gente vai ter tolerância zero, porque não vai ter nenhuma janela quebrada para posteriormente piorar a nossa situação. Essa é a ideia principal aí da teoria das janelas quebradas, que propiciou esse movimento de lei e ordem, né? Bom, a gente vai chegar aqui numa parte da nossa aula que eu vou dar a dica de memorização, né? Foi um mnemônico que me ajudou a decorar. Não sou eu o autor, mas ele me salvou já em algumas questões e eu espero que salve vocês. Bora lá nessa dica de memorização. Tá aqui, dicas salvadoras para memorização. É aquela situação da escola clássica, autores, escola positivista, autores. Quando a questão falar em escola clássica, lembre-se de um jogo clássico de futebol promovido pela CBF. CBF quer dizer Carrara, Beccaria e Feuerbach, expoentes da escola clássica. Escola clássica, lembrar CBF. Escola clássica, lembrar CBF. Quando a questão falar em escola positiva, lembre-se de um cursinho positivo, LFG. O LFG era um cursinho já um pouquinho antigo, de concursos até, e quer dizer Lombroso, Ferri e Garófalo, expoente da escola positiva. A gente só não pode confundir o F do Feuerbach com o do Ferri, né? Mas é só lembrar que o Ferri veio após o Lombroso, né? O sucessor do Lombroso, que a gente vai colocar ele aí na escola positiva. Então, decorar. Escola clássica, CBF, Carrara, Beccaria e Feuerbach. Escola positiva, LFG, Lombroso, Ferri e Garófalo. É só lembrar disso daí e marcar o X no lugar certo, acertar a questão, correr para o abraço e bora para cima. Outro tema aí que eu acho relevante falar seria os aspectos da criminalização primária e secundária, né? A criminalização primária se refere à tarefa legislativa de tipificar os delitos, né, as condutas socialmente danosas. Essa tarefa, ela enuncia um programa que deve ser levado à prática pelas instituições de criminalização secundária, basicamente a polícia e os tribunais. Então, a criminalização primária diz respeito ao poder de criar a lei penal, introduzir, né, no ordenamento jurídico a tipificação criminal de determinada conduta. E a criminalização secundária, por sua vez, ela é atrelada, né, ao poder estatal para aplicar a lei penal introduzida no ordenamento jurídico com a finalidade de coibir determinados comportamentos antissocial, ou seja, o poder estatal para aplicar a lei penal. Tem o Zaffaroni, né, é um autor que ele define, né, a criminalização primária, né, que seria o ato e o efeito de sancionar uma lei penal material que incrimina ou permite a punição de certas pessoas. E a criminalização secundária é a ação punitiva exercida sobre pessoas concretas, que acontece quando as agências policiais detectam que uma pessoa que supõe-se ter praticado certo ato criminoso seja punida, né? Outro aspecto relevante que eu acho bom destacar aqui seria a criminalização primária e a secundária, né? A primária se refere à tarefa legislativa de tipificar os delitos e as condutas socialmente danosas. E a secundária, por sua vez, ela se atrela ao poder estatal de aplicar leis penais introduzidas, né, no ordenamento jurídico, com a finalidade justamente de coibir
determinados comportamentos. Tem um doutrinador, né, o importante, o Zaffaroni, ele define que a criminalização primária é o ato e o efeito de sancionar a lei penal material que incrimina ou permite a punição de certas pessoas. E a secundária é a ação punitiva exercida sobre as pessoas concretas, que acontece quando as agências policiais detectam que uma pessoa que supostamente tenha praticado o crime, que ela seja criminalizada, né? Seja responsabilizada. A gente vai para a nossa parte final no que tange a teoria desta aula. A gente vai falar um pouco agora sobre as velocidades do direito penal. É um tema que não é muito comum em prova, mas já caiu e pode cair de novo. E é fácil, dá para a gente decorar rápido, dá para a gente entender, porque tem uma questão de progressão, então tem uns aspectos aqui, outro ali, para a gente decorar e entender essa evolução, que vai ser fácil, vocês vão conseguir raciocinar junto comigo e entender. Vamos lá. Velocidade do direito penal. Na obra A Expansão do Direito Penal, Aspectos da Política Criminal nas Sociedades Pós-Industriais, Jesus Maria Silva Sanches trabalha as velocidades. Nessa obra, há uma análise que considera o tempo que o Estado leva para responsabilizar um autor de uma infração penal. Temos 4 velocidades aí. A primeira velocidade, a gente tem que decorar que há umas garantias penais e processuais penais. Há essas garantias penais e processuais penais. Na segunda velocidade, é uma flexibilização das garantias para dar celeridade ao processo. Na terceira velocidade, a gente tem que decorar que ela está vinculada ao direito penal do inimigo, que se lastreia nos fundamentos de Guth-Jacobs. Minha pronúncia é péssima, mas se escreve assim, Jacobs. A gente tem que decorar esse nome aí também. Direito penal do inimigo, terceira velocidade. A quarta velocidade está vinculada ao neopunitivismo. Eu vou especificar melhor esses termos para vocês, para a gente poder entender, né? E não só decorar. Vamos lá. Essa primeira velocidade, né? Ela pune as penas mais graves com as penas restritivas de liberdade e com processos mais longos, com observância de todas as garantias penais e processuais penais. Então, o que a gente tem que saber? Primeira velocidade, ela pune as penas mais graves com penas restritivas de liberdade, mas seus processos, eles são mais longos porque há todas as garantias penais e processuais penais. Já na segunda velocidade, há uma flexibilização dos direitos e garantias fundamentais. Então, há uma permissão essa flexibilização, ela permite que o processo ele seja mais célere, porque como ele é mais flexível, há um certo atropelo nessas garantias e o processo se torna mais célere, mais curto. Porém, não há penas privativas de liberdade e tem como fundamento a relativização, ou seja, a gente tem que decorar. Segunda velocidade, não há penas privativas de liberdade, mas há uma relativização dos direitos e garantias fundamentais, há uma flexibilização. Na terceira velocidade, há uma aplicação da pena privativa da liberdade e que alguns crimes, os mais graves, sejam punidos sem o devido respeito às garantias e direitos constitucionais. Ela está associada ao direito penal do inimigo, como eu falei, e tem como fundamento o expoente Guth-Jacobs, ou seja, tem como proposição o direito penal máximo, outro termo importante, com as penas privativas de liberdade e sem respeito aos direitos e garantias fundamentais ao cidadão. Então, o que a gente tem que entender nessa terceira velocidade? Há uma aplicação de pena privativa de liberdade e nos crimes mais graves, eles são punidos sem garantias, entendeu? Sem o respeito e garantias fundamentais, sem direitos constitucionais. Temos que decorar o nome Jacobs e direito penal do inimigo. É um termo que cai. Terceira velocidade, direito penal do inimigo, Jacobs. Quarta velocidade, consiste na nomenclatura mais recente, né? Foi desenvolvida na Itália, né? Relaciona-se com o direito penal internacional, um ponto-chave. Quarta velocidade, neopunitivismo, direito internacional.
no que tange o quê? A violação de tratados internacionais, que são tutelados pelos direitos humanos. Então, a jurisdição está prevista aí pelo Tribunal Penal Internacional, conforme previsto no Estatuto de Roma. Então, são essas 4 velocidades. A gente entende aí essa progressão da primeira, segunda, terceira e quarta. Decorou os termos chaves, vamos marcar o X no lugar certo e a gente vai conseguir. Bom, superado aí essa parte teórica da nossa aula, agora a gente vai partir para as questões, né? Vamos ver se foi proveitoso, se a gente vai conseguir marcar o X no lugar certo para conquistar nossa vaga no concurso público. Vamos comigo, vamos fazer junto, vai dar certo. Primeira questão. Uma das grandes contribuições da escola clássica para o ordenamento penal brasileiro diz respeito ao princípio A, da insignificância, B, ofensividade, C, adequação social, D, intervenção mínima, E, da legalidade. Bom, aqui a gente está falando da escola clássica. Vocês lembram do Marquês de Beccaria, né? Dos delitos e das penas, sua principal obra. Nessa obra a gente falou, já dá início, tem uma introdução aos princípios, né, da moral, da legislação. Então, está vinculado aí o princípio da legalidade, né? A gente tem que lembrar dele e tem que lembrar do princípio da legalidade. É a letra E. Aqui a banca CESP-Sebrasp, 2022 o ano, DPE Tocantins, prova de defensor público. Segunda questão aqui. A escola penal em referência pode ser considerada o nascedouro dos princípios da proporcionalidade, da sanção penal e da legalidade. Para os representantes dessa escola penal, para os representantes dessa escola penal, o crime é um conceito meramente jurídico. A responsabilização penal é calcada na ideia do livre-arbítrio, assumindo a pena caráter meramente retributivo. A escola penal retratada olha aqui, não vou nem ler as alternativas, vamos ver com calma aqui. Princípio de proporcionalidade, sanção penal, legalidade. A obra do Beccaria, né? Que a gente falou na primeira questão. Escola clássica, dos delitos e da pena, a principal obra dele. Tá aí, ó, sanção penal, princípio da legalidade, escola penal, conceito meramente jurídico, responsabilização penal, calcada no livre-arbítrio da escola clássica, né? Pena de caráter retributivo, escola clássica está bem definida aí. Ó, letra A, escola positivista, não. Escola correcionalista, letra B, não. Letra C, escola clássica, nosso gabarito. Letra D, escola técnico-jurídica, não. Terceira escola, escola italiana, também não. Nosso gabarito, letra C, escola clássica. O ano de 2022, Banca Vunesp, Polícia Civil. Aqui, prova de delegado de polícia. Terceira questão. A figura do delinquente como um indivíduo que optou pelo mal, mesmo podendo e devendo respeitar, decorre da escola. Novamente aqui, olha. O indivíduo optou pelo mal, então ele tinha o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, escola clássica. Vamos à alternativa aqui. Letra A, moderna. Letra B, marxista. Letra C, correcionalista. Letra D, positivista. Letra E, escola clássica. Nosso gabarito, escola clássica. Ano 2022, banca CESP-Sebrasp, DPE do Pará, prova de defensor público. Quarta questão. Eita, isso é grande aqui. Bora lá. A criminologia atinge o mais alto nível de maturidade analítica quando direciona sua preocupação não apenas para a crítica dos processos de criminalização ou dos mecanismos de controle social, mas para a crítica do próprio direito penal e do sistema de justiça criminal como um todo. Sobre esse movimento de crítica ao direito penal, assinale a alternativa correta. Letra A. O direito penal somente consegue atuar de maneira homogênea porque está submetido a um sistema de princípios que limita sua atuação e confere racionalidade à produção normativa e à técnica legislativa. Para mim está errado aqui, ó.
atuação do direito penal de maneira homogênea. Ele não atua de maneira homogênea. Letra B. O funcionamento da justiça penal é altamente seletivo também a nível de criminalização primária. Lembra, a gente falou, criminalização primária, criminalização secundária. O direito penal não protege todos os bens jurídicos de maneira igualitária. Está correto. Nem tutela o interesse de todos os cidadãos. Está correto. Até agora é o gabarito letra B. Mas vamos ver se tem outra questão aqui que possa deixar a gente com mais dúvida. Letra C. O direito penal seja... Embora o direito penal seja desigual por excelência, sua aplicação está vinculada a um critério de danosidade social e de gravidade das ações que permite uma tutela efetiva dos direitos. Tá meio confusa essa letra C aqui. Letra D. Por ser um sistema de normas estático, não é estático. O direito penal é considerado uma técnica idônea de atuação estatal na solução de problemas sociais, mas falhas humanas e defeitos infraestruturais ou organizacionais tornam sua aplicação desigual e seletiva. A letra D está errada. O sistema de justiça criminal é o mecanismo de exclusão social por excelência e opera de forma autônoma, ou seja, não se comunica com outros mecanismos de exclusão social. Está errado. O nosso gabarito realmente está mais claro, está mais conciso, é a letra B. O funcionamento da justiça penal é altamente seletivo também a nível de criminalização primária. Aqui a gente está falando da seleção dos bens jurídicos que vão ser tutelados, né? Das normas, do que vai ser materialmente protegido. A criminalização primária. O direito penal não protege todos os bens jurídicos, não protege só os mais importantes de maneira igualitária. Também não é de maneira igualitária. A gente tem a questão das proporções, razoabilidade, enfim. Nem tutela o interesse de todos os cidadãos. Letra B, nosso gabarito. Ano 2022, Banca FGV, Polícia Civil do Amazonas, prova de delegado de polícia. Vamos lá, uma questão um pouquinho grande, mas com calma a gente vai conseguir chegar no gabarito. Analisando as escolas da criminologia, pode-se ser afirmado que Rafael Garofalo foi o criador da chamada sociologia criminal. Olha, aqui já encontramos o erro. Aqui o pai, né, da sociologia criminal foi o Henrico Ferri, não foi o Garofalo. Obra de 84, criminalidade derivava do fenômeno antropológico, físico e cultural, já considerado pelos estudiosos do Instituto de Criminologia como o pai da sociologia criminal. Pai da sociologia criminal, Henrico Ferri. Letra A está errada. Letra B. Rafael Garofalo negou o livre-arbítrio como base da imputabilidade. Aqui a gente já está errado também. Acredito que foi aqui o Henrico Ferri. Mas vamos continuar lendo. A responsabilidade moral deveria ser substituída pela responsabilidade social e que a razão de punir é a defesa social. Além de defender o determinismo social, atribui-se a ele a lei da saturação criminal. A gente chegou a falar dessa lei de saturação criminal, onde, da mesma forma que um líquido em determinada temperatura diluía em parte, lembra que a gente falou da diluição dos líquidos nas temperaturas? Assim também ocorria como crime, pois em determinadas condições sociais seriam produzidos certos delitos. Aqui se trata do Henrico Ferri também. Letra B está errada. Letra C. Os postulados da escola política criminal foram: A. O método indutivo experimental para a criminologia. Correto. Letra B. A distinção entre imputáveis e inimputáveis. Letra B está correto também. Pena para as normas e medidas de segurança para os perigosos. Aqui estão falando escola de política criminal, da escola alemã. Lembra que a gente falou desses postulados? O crime como fenômeno social, humano social e como fato jurídico. A função finalística da pena, prevenção especial. A eliminação ou substituição das penas privativas de liberdade de curta duração. Nosso gabarito é a letra C. Aqui ele está falando da escola de política criminal, da escola alemã. Letra C, o nosso gabarito. Letra D.
Henrico Ferri, vamos ver o que está errado nas outras letras. Henrico Ferri afirmou que o crime estava no homem e que se revelava como degeneração deste. Criou-se o conceito de temibilidade ou periculosidade, que seria propulsor do delinquente e a porção da maldade que deve se temer em face deste. Fixou por derradeiro a necessidade de conceber outra forma de intervenção. Aqui, pessoal, ele está falando do Garófalo, pô, e não do Henrico Ferri. Aqui ele está falando do Garófalo. Então tá errada, letra D tá errada. Letra E, a escola alemã teve como princípio expoente Franz Liszt, tá também. Liszt, o Prinz e o von Hemel, criadores da escola de direito penal. Ampliou o conceito de ciências penais e criminologias, causas, efeitos da pena e penologia, com a expedição das causas do delito. Aqui ele inverteu os conceitos. Não sei se essa data está certa também, mas enfim. Letra C, o nosso gabarito. Ano de 2022, banca IPFC, Polícia Civil da Bahia, delegado de polícia. Vamos lá, sexta questão. Sobre as principais categorias dos delinquentes propostas por Henrico Ferri, analise as hipóteses abaixo enumeradas. Bora lá. O delinquente nato caracterizava-se pela impulsividade íncita, que fazia que o agente passasse a ação por motivos absolutamente desproporcionais à gravidade do delito. Aqui está correta. O criminoso lato, a impulsividade das suas ações. Tá ok. Número 2. O delinquente louco era levado ao crime por enfermidade mental e pela atrofia do senso moral. Também correto. Até agora, primeira e segunda corretas. 3. Nascido e crescido em um ambiente de miséria moral e material, o delinquente ocasional começava com leves falhas até a escalada obstinada no crime. Aqui já está errado. Aqui ele está falando do criminoso habitual e não do criminoso ocasional, do delinquente habitual, não do delinquente ocasional. 3 está errada. O delinquente habitual era condicionado por influências e circunstâncias ambientais, tais como injusta provocação, necessidade familiares ou pessoais, comoção pública, etc. Aqui ele inverteu, aqui ele está falando do delinquente habitual, mas é do delinquente ocasional. Ele inverteu a 2 com a 3 aqui, os conceitos e os delinquentes, ocasional e o habitual. Então, terceira e quarta errada, primeira e segunda correta. Vamos para o gabarito, letra A. 1 e 2 apenas? Correto, aí, nosso gabarito letra A, ano de 2021, FUMARC. FUMARC normalmente faz de Minas. Vamos ver, Polícia Civil de Minas, escrivão de polícia. Tá aí, a FUMARC. Vamos lá, vamos para a sétima questão. Com relação às escolas de tendências penais, julgue os itens seguintes. De acordo com a escola clássica, a responsabilidade penal é lastreada na imputabilidade moral e no livre-arbítrio. Tá correto. Escola clássica, livre-arbítrio. Tá aí. Segunda opção aqui, né? Tem a primeira, deu ok. Número 2, a escola técnico-jurídica, que utiliza o método indutivo ou experimental, apresenta as fases antropológica, sociológica e a jurídica. Bom, aqui a gente já encontrou um erro. Aqui ele está falando da escola positivista, né? Do método indutivo ou experimental, do método empírico da escola positivista. E ainda apresenta aqui fase antropológica, sociológica, jurídica. Aqui a gente lembra do Lombroso, do Henrico Ferri e do Garófalo, né? Então, número 2 aqui está errado. 3. A escola correcionalista fundamenta-se na proposta de imposição de pena com caráter intimidativo para delinquentes anormais e de medida de segurança para os perigosos. Para essa escola, o direito penal é insuperável barreira da política criminal.
Não, a escola correcionalista, o fim dela não tem um caráter intimidativo, tem um caráter correcionalista, né? Apenas tem um caráter de corrigir ali, não intimidativo. Então, tá errado. Número 4. Os movimentos de defesa social sustentam a ressocialização do delinquente e não a sua neutralização. Nesse movimento, o tratamento penal é visto como um instrumento preventivo. Aqui está correto. Aqui está correto. Então, a gente tem número 1 e número 4. Estão certos apenas itens letra A, 1 e 3? Não. Letra B, 1 e 4, nosso gabarito. Letra B, ano 2019, banca CESP, SEBRASP, prova TJ, Paraná, prova para juiz. 8ª questão. No que concerne às escolas penais, é correto afirmar que, aqui, letra A, positiva entende que o crime deriva de circunstâncias biológicas ou sociais, tendo sido defendida por Feuerbach. Cara, aqui a gente pode lembrar daquele mnemônico lá no CBF para escola clássica, o Carrara, o Beccari e o Feuerbach. Ó, aqui já está colocando como Feuerbach na positiva, já está errado. E o LFG para a escola positiva, né? O Lombroso, o Ferri e o Garófalo. Vamos ver se a gente vai conseguir matar com esse mnemônico. Letra B, clássica, funda-se no livre-arbítrio e tem Carrara, um dos seus maiores exponentes. Tá aí, letra B, nosso gabarito. CBF, Carrara, Beccaria e Feuerbach, os clássicos. Não vou nem ler os restos aqui. Ano de 2018, banca VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, prova para delegado de polícia. Tá vendo? O mnemônico salva. 9. A criminalização primária realizada pelos legisladores é um ato e o efeito de sancionar uma lei penal material que incrimina ou permite a punição de determinadas pessoas, enquanto a criminalização secundária, exercida por agências estatais, como Ministério Público, Polícia, Poder Judiciário, consiste na ação punitiva exercida sobre pessoas concretas, o que acontece quando é detectado uma pessoa que se supõe tenha praticado certo ato criminalizado primeiramente. Bom, a gente falou exatamente isso aí. A questão está certa. Criminalização primária e secundária. Ano 2013, MPS Santa Catarina, prova aí de promotor de justiça. Gabarito certo. Vamos lá. 10ª questão. Os objetos de investigação da criminologia incluem o delito, o infrator, a vítima e o controle social. São esses 4 objetos mesmo da criminologia. Também caem em concurso esses objetos. Delito, infrator, vítima e controle social. Caiu na minha prova, inclusive, da Polícia Civil de São Paulo de 2023. Para investigador. Acertei essa questão. Vamos embora lá. Não se trata disso, é de outra questão. Vamos lá. Acerca do delito e do delinquente. Analise a opção correta. Para o criminologia positivista, o infrator é mera vítima inocente do sistema econômico. Culpável é a sociedade capitalista. Está errado. Letra B. Para o marxismo, delinquente é o indivíduo pecador que optou pelo mal, embora pudesse escolher pelas observâncias e pelo respeito à lei. Aqui é escola clássica, né? Então, está errado. Letra C. Para correcionalistas, o criminoso é um ser inferior, incapaz de dirigir livremente seus atos. Ele necessita ser compreendido e direcionado por meio de medidas educativas, caráter correcionalista nessas medidas. Parece que é a nossa gabarito letra C. Vamos lá para as próximas. Letra D. Para a criminologia clássica, o criminoso é um ser atávico, escravo de sua carga hereditária, nascido criminoso e prisioneiro de sua própria patologia. Aqui ele está falando da criminologia, na verdade, da positivista, né? Criminologia positiva, não da clássica. Questão do criminoso nato aqui, né? Vamos lá.
Letra E. A criminologia e o direito penal utilizam os mesmos elementos para conceituar o crime. Ação típica, ilícita e culpável. Não. Aqui se trata do direito penal. A criminologia é outros elementos, né? Então, tá errado. O nosso gabarito realmente é a letra C. Letra C, banca CESP, Sebrasp, Polícia Civil de Pernambuco, ano 2016, prova de delegado de polícia. Bora lá. 11. O italiano Cesare Lombroso, autor do L'Uomo Delinquente, né, o Homem Delinquente, foi um dos precursores da escola clássica da criminologia. Aqui já tá errado, lembra, Lombroso é a escola positiva, né? É o LFG, Lombroso, Ferri, Garofalo, a qual admitia a ideia que o crime é um ente jurídico, infração e não ação. Certo ou errado? Errado. Aqui pelo nosso mnemônico a gente já acerta a questão. Ano de 2016, MPE Santa Catarina, prova de promotor de justiça. Vamos lá. 12. Cesare Bonezana, o Marquês de Beccaria, pertenceu à seguinte escola dos estudos de criminologias. Bora lá. Escola clássica, CBF, Carrara, Beccaria e Feuerbach. Então a gente já sabe que é a escola clássica, né? Gabarito letra A, ano 2014, banca VUNESP, prova da Polícia Civil de São Paulo. 13. Dos autores a seguir, o que pertenceu à escola positiva da criminologia e foi chamado discípulo de Lombroso. Vamos lá. Escola positiva, LFG, Lombroso, Ferri e Garofalo, né? Qual foi o discípulo do Lombroso? Depois do Lombroso veio o Enrico Ferri, né? A gente poderia até marcar depois o Garofalo, mas se confundir, marcar não, né? Se confundir com o Enrico Ferri, mas ele nem, a banca foi bacana, ela nem colocou o Garofalo aqui, ó. Colocou o Enrico Ferri, o Carrara, outros aqui. Então, Enrico Ferri, tranquilo, foi o discípulo de Lombroso. Letra A, ano de 2014, também banca VUNESP, Polícia Civil de São Paulo. 14. Marque a alternativa correta sobre as teorias das velocidades do direito penal. Vamos ver se a gente consegue aqui matar a questão. Bora lá. Letra A. A teoria da primeira velocidade do direito penal é ligada à ideia do direito penal do inimigo. Tá errado. Direito penal do inimigo, a gente lembra, é terceira velocidade. Ou seja, tem como proposição a aplicação de direito penal máximo, direito penal máximo, teoria do direito penal do inimigo, com pena privativa de liberdade e caráter perpétuo. Tá? Letra A tá errada. Letra B. A teoria da segunda velocidade do direito penal é ligada à ideia do direito penal do inimigo. Já tá errado. Direito penal do inimigo, lembra? Terceira velocidade. Letra C. A teoria da terceira velocidade do direito penal tem como fundamento a aplicação de penas alternativas ou multas, ou seja, está ligada à ideia do direito penal de mínima intervenção. Não. A terceira é direito penal máximo, direito penal do inimigo. Letra C está errada. Letra D. A teoria da quarta velocidade do direito penal está ligada à ideia do neopunitivismo. Tá certo. Está ligada a questões de direitos internacionais ali, o Tribunal Internacional, o Estatuto de Roma. Letra D é o nosso gabarito. Letra E. A terceira velocidade do direito penal ligada a Tribunal Penal Internacional. Ele confundiu aqui, ele mesclou nessa letra E. A quarta velocidade com a terceira velocidade. Nosso gabarito é a letra D, ano de 2012. PUC do Paraná, o órgão TJ de Mato Grosso do Sul aqui, cargo de juiz aqui, letra D, nosso gabarito. Vamos para a nossa última questão, uma questão bônus aqui, 16. A teoria do neorretribucionismo, origem nos Estados Unidos, também conhecida como lei e ordem ou tolerância zero, é decorrente da teoria, a gente falou, das janelas quebradas, né? Letra B, ano 2014, banca VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, prova de escrivão de polícia. Bom, a gente finalizou essa aula.
a aula 2 do nosso projeto, do nosso módulo de Direito Penal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero continuar contribuindo aí com vocês, contem comigo, e eu acredito muito que vai dar certo, é só seguir e não parar, que a sua hora chega. A gente tá junto nessa aí, e bora prosperar, bora batalhar, que a gente vai vencer, a gente vai chegar lá, beleza? Tamo junto!